Bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus, criancinhas de Jesus. Tia Jo aqui trazendo um vídeo hoje para vocês especial, com um tema muito legal. E estou aqui, ó, com o meu filho Davi hoje está fazendo parte do nosso vídeo. Vamos começar falando a palavra do Senhor, que se encontra na nossa Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. a vida eterna. Muito bem. E aí, hoje, Tia Jo tá aqui trazendo para vocês, Deus, Ele criou um mundo perfeito, um mundo maravilhoso. Deus é maravilhoso e Ele criou um mundo perfeito para que eu e você morasse. E aí, só que a gente, para entender essa história que a gente vai contar hoje, a gente vai lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, e nós vamos contar uma história maravilhosa para vocês, que termina com um pintor maravilhoso, não é, Davi? É, o coração amado. E é um coração amado. Sim, isso mesmo. E Deus, Ele criou o mundo. No princípio, Ele criou um mundo maravilhoso. Ele fez a separação das águas. Ele fez o dia, fez a noite. Fez o sol, fez a lua. Fez as estrelas, que são os luminares, para iluminar o dia e a noite. Depois Deus criou todas árvores, né? Todas as frutas. Todas as plantas, Todos os animais. Depois Ele criou os animais das águas, as aves dos céus. Depois os animais que andam na terra. E por fim Os Ele animais criou aquáticos. E por fim Ele criou o homem e a mulher. E qual era o nome do homem, Davi? Adão. E o nome da mulher? Eva. Adão e Eva. E Ele deu uma liberdade para Adão e Eva morar ali naquele paraíso. Eles podiam fazer tudo, mas tinha uma coisa que eles não podiam, não era, Davi? Comer o fruto do bem e do mal. Comer o fruto do bem e do mal. Só que aí, criancinhas de Jesus, existe uma coisa muito, muito perigosa, que é chamada de curiosidade, não é, Davi? É. A curiosidade, ela pode ser boa quando a gente tem curiosidade de aprender mais, quando a gente tem curiosidade de coisas boas, assim, de aprender sempre coisas boas, de aumentar o nosso conhecimento. Essa curiosidade é muito boa. Mas, crianças, quando a gente pega o celular e vai ser curioso, vai querer ver aquelas coisas que a mamãe e o papai diz que não pode, pode, Davi? Não. Essa curiosidade aconteceu com Eva. E depois Eva levou essa mesma curiosidade para Adão. E aí, criancinhas, hoje, no dia de hoje, se você desobedece o papai e a mamãe, vai lá naquele site que não pode, vai lá jogar aquele joguinho proibido. Essa curiosidade tem a mesma consequência que teve para Eva e para Adão. Ela gera, sabe o que? Quando a gente vai lá, essa curiosidade, ela gera algo que é a desobediência. Né, Davi? E a desobediência, ela traz algumas consequências. E a pior consequência que poderia acontecer dessa curiosidade, dessa desobediência, é o pecado. E aí, criancinhas, esse pecado, ele tem um poder de separar o homem de Deus. E aí tudo aquilo que Deus criou, maravilhoso, perfeito, agradável, tudo aquilo que Deus criou e ofereceu ao homem e à mulher, gratuito, maravilhoso para eles lá. O pecado chegou, ó, e afastou o homem de Deus. E é assim que esse pecado se permaneceu durante todas as gerações vindouras após Adão e Eva. Todos os viventes, a Bíblia diz, lá em Romanos 3, no capítulo 3, no versículo 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Então, esse pecado, quando diz aí todos pecaram, ele nos alcança. Ele alcança a mim, alcança a Davi. E mesmo Davi sendo uma criança, Davi já nasce com esse peso do pecado. Mas aí, criancinhas,
que a gente pode fazer para deixar o nosso coração assim, ó, triste, sujo, machucado, distante de Deus? Fala palavrão. Falar palavrão, Davi, o que mais? Bater nos coleguinhas. Bater nos coleguinhas, o que mais, Davi? Xingar. Desobedecer a mamãe e o papai. Desobedecer as tias na escola. Jogar lixo na rua. Jogar lixo na rua, fazer coisas erradas. Tudo isso deixa o nosso coraçãozinho assim, ó. E aí, durante muito tempo, criancinhas, durante muito tempo mesmo, o coração ele ficou assim, ó, sujo. Não importava a gente fazer nada. Nada do que nós fazemos. Não dependia da gente. Porque por mais que a gente fosse uma pessoa boa, tentasse fazer coisas boas, mas a gente não conseguia limpar esse coração. Então foi daí que veio um plano perfeito, o plano da salvação, não é, Davi? Sim. E esse plano ele começou com o nascimento de Jesus, né? Jesus ele nasceu, ele veio ao mundo, Deus enviou o seu filho ao mundo para que ele passasse por um processo, criancinhas, e um processo doloroso, criancinhas, um processo humilhante. Jesus, ele precisou morrer na cruz. Que é isso, Davi? Jesus, ele fez o quê? Morreu na cruz por nossos pecados. Ele morreu na cruz por nossos pecados, criancinhas. Isso mesmo. Jesus, ele carregou a cruz com um peso, crianças, um peso tremendo. O peso do meu, o peso do seu pecado. Sim, mas tudo isso ele fez, ó, com amor. Sim, Jesus, a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. E essa tal maneira é gigante. Essa tal maneira, ela foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande que ela não foi. Ela é, né? É um amor tão grande que nos alcançou. Não foi só aquelas pessoas que estavam vivendo lá 2000 anos atrás com Jesus. Não foi só por eles. Não foi só por ele. Ele fez isso e chegou até nós. Sim, Jesus ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue. Já imaginou, criancinhas, as mãos de Jesus sendo presas na cruz? Aquele barulho do martelo furando a mão de Jesus e o sangue de Jesus jorrando ali na cruz. E esse sangue é um sangue libertador, é um sangue que purifica, Davi. Tu sabia disso, Davi? É um sangue que purifica, é um sangue que limpa as nossas vidas. E aí, quando Jesus entra no nosso coração, ele sai limpando tudo, criancinhas. Ele limpa tudo. Ele nos dá novidade de vida. E aí Jesus, ele limpa o nosso coração. Ele limpa e ele muda tudo o que nós vemos. Então, quando Jesus ele entra no nosso coração, a gente já não vê mais coisas erradas no celular. Vê, Davi? Não vê coisas erradas no celular. Se a boquinha da gente falava palavrão, tira a mãozinha da frente. Se a boquinha da gente falava palavrão, ela vai falar mais? Vai falar palavrão? Não. Não vai falar palavrão. Ela vai mentir? Não. Não vai mentir. Ela vai xingar o coleguinha? Não. Não, porque Jesus entrou no nosso coração e ele limpou a nossa boca. Ele limpa o que pensamos, ele limpa o que falamos, ele limpa o que vemos, ele limpa o que ouvimos. Se a gente escutava coisas erradas, a gente não vai escutar mais. Ele limpa as nossas mãozinhas e a gente não vai pegar mais no que é proibido, não é, Davi? A gente não vai pegar mais no que é proibido. Ele limpa os nossos pezinhos, nós vamos passar e pisar em lugares santos, lugares limpos, lugares que ofertem A Deus. coisas boas, não é, Davi? Então a gente tem uma musiquinha que faz assim, ó. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Muda o que pensamos, muda o que falamos, muda o que vemos, muda o que pegamos. Ele muda tudo para melhor. Jesus, ele muda tudo para melhor. E aí, Jesus limpando o coração, né, Davi? E aí, quando Jesus limpa, que a gente já aceitou a Jesus, a gente já reconheceu que Jesus, ele entrou no nosso coração, ele limpou tudo, ele deixou tudo maravilhoso para nós. A gente nasce, ó, de novo, igual uma plantinha pequenininha.
Olha, Davi. Tô vendo. Um dia Davi foi assim, uma plantinha pequenininha. Hoje Davi já tá uma plantinha média. Grandona ainda não, Davi. Davi ainda tá uma plantinha pequena, não é? Mas Davi era uma plantinha menorzinha, desse tamanho. E pra planta poder crescer, Ter frutos. dar bons frutos, ficar desse tamanho, ela precisa de quê, Davi? Água. Ela precisa de água, precisa mais de quê? Sol. Precisa do sol, precisa mais de quê pra ficar assim? Precisa de sombra. De sombra. Precisa de cuidado, né, Davi? Precisa de alguém que vá lá ofertar o cuidado pra ela, não é? Também ela precisa de um vaso. Ela, se for uma plantinha pequena, ela precisa de um vaso. Mas nós, que somos hoje novas criaturas, porque Jesus, ele já morreu por nós, ele já ressuscitou e ele já fez coisas maravilhosas na nossa vida, nos livrando do pecado. Precisamos de algo muito importante para nos alimentar, para a gente poder crescer e dar frutos. E tudo isso está aqui, ó, na palavra de Deus. E a tia Jo, ela tem aqui, ó, uma Bíblia especial. Ó, tia Jo, ela tem uma Bíblia especial, né? E essa Bíblia, ela traz toda a palavra de Deus. E quando a gente se alimenta da palavra de Deus, primeiro a gente vai ler aqui, ó, em João também, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim, ó: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vocês entenderam que palavra? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente reconhece o sacrifício que Jesus fez, morrendo na cruz por nós, não é, Davi? E a gente crê nele, ele diz que aquele que beber da água, a fonte que está aqui dentro, ó, da Bíblia, beber da água da fonte da vida, beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E hoje, tia Jo tá aqui, ó, ofertando para vocês a água, a fonte da água viva aqui, ó. Eu vou beber no meio. Ó, a água. A Bíblia, ela nos dá água, ela nos fortalece, ela nos faz sermos frutos que cresce, que oferece mais frutos e que consegue alcançar outras vidas com as nossas vidas, com os nossos exemplos. E aí, quando a gente bebe dessa água, a gente nunca mais vai ter sede, não é, Davi? E essa água a gente quer ofertar para você, para que você possa beber dessa água, para que você possa crescer, para que você possa frutificar na presença do Senhor e entender que todo esse sacrifício, todo esse plano, ele foi por mim, foi por você, Davi, foi por todos nós. Jesus, ele se sacrificou naquela cruz, mas ele permanece na cruz, Davi? Jesus, ele permanece na cruz. Jesus, ele está vivo, ele vive por mim, ele vive por você, ele vive por nós. E nós vamos cantar uma musiquinha para encerrar, não é, Davi? Como é a musiquinha do coração? Lá, 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 lá. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar, seus pecados perdoados, agora a salvação. Bora cantar? Deus me ama, Isso eu sei, mas que pena, eu pequei. então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salva sim, porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé,
É um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salva assim. Agora Davi vai orar para que essa mensagem ela possa te alcançar, para que você possa ser liberto em nome de Jesus, para que você possa aceitar o Senhor Jesus, florescer e levar esse conhecimento a outras pessoas, se encher da água da fonte da vida que é Jesus e multiplicar esse amor, para que todo mundo possa ser alcançado por esse amor tão grande, tão maravilhoso que é o amor de Jesus por nós. Ora, Davi, para que todo mundo seja alcançado por essa palavra. Senhor do céu, abençoa todos que estão na escuridão do mal, do pecado, do homem. Faça que eles acreditem em você. Façam que acreditem em você sempre. Você sempre fosse a salvação. Que no futuro só existe você no mundo. Amém, Deus. Amém, Davi? Amém. Amém. Que mensagem gloriosa, né, de Davi? Que oração poderosa. Que essa oração ela possa te alcançar no dia de hoje. Que você possa se arrepender das práticas erradas. Que você possa reconhecer que Jesus é o único caminho. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, se não for através de Jesus. Porque a cruz, ela foi uma ponte que nos uniu de novo. Jesus, Ele foi a ponte que nos aproximou de Deus. Aquela cruz, ela nos aproximou de Deus e já não existe mais separação entre o homem e Deus. Amém? Que essa mensagem possa te alcançar neste dia. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chego aqui, mamãe.